in between. Ride with the mob, alhamdulillah. Check you and me, and do the job. Ride with Minaj, mashallah. Check in with me, into your job. Capítulo 12, Black Oaks Parte 2. Era alguns minutos antes do almoço, Asta junto da jovem garota caminhavam pelos corredores, quando se depararam com o bispo da Galo e um padre que o seguia. O homem olhou para ambos dando um sorriso aberto, os lábios velhos e ressecados pelo frio. Seus olhos de uma cor clara cuja uma leve catarata já se misturava com os tons de verde. Asta notou os dentes ainda brancos e fortes por todo o grande sorriso do arcebispo. Suas roupas brancas com adornos em ouro e tecidos vermelhos. Seus olhos rapidamente se caíram sobre ambos. Olá da Galo, um bom dia hoje, né? Asta falou em uma voz calma para o homem em sua frente que sorriu mostrando alguns dentes amarelados, sem brilho para o mesmo. Enquanto de alguns passos para frente. Asta, tome cuidado com quem anda, há perigos que se escondem entre a gentileza. Asta notou que as palavras eram direcionadas à garota a seu lado. Ele suspirou pesado pois tinha se separado de Alice há alguns segundos atrás. Ela tinha mais jeito com aquele homem à sua frente do que ele. O meio-demônio olhou procurando saber algo a mais sobre ele, esperando a chance de sentir qualquer emoção, qualquer coisa nele que lhe desse algum motivo para atacar. Sua mente ansiava para que o mesmo usasse um pouco de seus poderes demoníacos, há tanto suprimidos pele mesmo para se manter lá. O que o fez soltar o ar de leve, e sorrir de forma amigável. Eu não temo os perigos. Tal como não temo demônios. Asta falou, saindo de lá ele sabia que algo estava errado. Mas o arcebispo, mesmo sendo alguém que ele desconfiasse, por muitas vezes se demonstrava ignorante perante alguns detalhes de pactos demoníacos. Outra pessoa movia os fios, de tramas e mortes e sobre o incidente de alguns anos atrás. Jovem, pactos acompanham a todos quem tem o mesmo sangue. Asta olhou para um sujeito de vestes mais simples, cabelos curtos e ruivos, raspado de maneira que os pelos em sua cabeça fossem curtos o bastante apenas para se passar um fino pente. Os olhos castanhos quase âmbar, como os de um lobo, caíam sobre a garota. Um homem perigoso, a qual ele nunca se lembrava o nome, mesmo já tendo encontrada uma ou duas vezes. Culpa segue no sangue, ela tem a culpa das mortes a qual os cães negros fizeram. Ela é filha dos donos do pacto. O arcebispo nada falou do comentário do padre. Asta sentiu que ele tinha culpa, tudo em seu corpo lhe berrava: o pacto nunca foi dos pais da garota. O jovem Diage deu um passo firme para frente, ficando cara a cara com o homem. Mas me diga o que acontece com um demônio invocado quando seus mestres são mortos. O meio-demônio sabia a resposta. Samael lhe ensinou muito sobre sua raça, ou pelo menos o máximo que ele pode aprender durante seus anos de treinamento com o antigo rei dos demônios. A resposta era simples: eles ficariam livres na terra, sem mestre, lutaram, mataram, até serem mortos. Eles somem para as chamas, é o que os livros sagrados dizem. Que seja, perdão arcebispos, mas estou com um gosto amargo na boca. Vamos Arturina, quero tirar esse gosto da garganta. Asta respondeu seco. Alguém lá dentro trabalhava com o verdadeiro dono do pacto, e só uma pessoa iria confirmar sua teoria. Ele partiu em passos pesados até a sala de jantar com a jovem garota. Asta caminhava pelos corredores, um gosto armado tomava sua boca, principalmente por uma ou outra história a qual ouviu sobre Arturina, antes do almoço. Tudo nele dizia que algo estava errado. O jovem olhava tudo de um ponto de vista geral. O suposto pacto dos pais da jovem com um demônio não parecia coerente para ele. Ainda mais por Samael ter lhe ensinado muito sobre os demônios e a si mesmo. Algo podre, toda a história do pacto não cumprido, lhe cheirou mal. Seus passos rápidos ecoavam pelo mármore branco e polido, seus olhos rapidamente ficavam filtrando qualquer movimentação. Nesta hora da tarde todos os órfãos estavam tendo aula sobre as bênçãos da igreja e dos deuses, então seria fácil de achar quem ele queria. Em passos rápidos, ele caminhou pelos corredores até os aposentos da cruzada, onde bateu na porta algumas vezes.
Antes da garota o atender, a mesma usava um vestido azul, simples e tinha os longos cabelos soltos. Os olhos dela tão calmos, o filtravam por alguns segundos. Asta, vamos entre, mas o que o traz aqui nessa hora do dia? Pensei que estaria se entregando às tentações do álcool. A jovem falou, dando espaço para que o garoto entrasse. Era um quarto simples, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um pequeno armário e uma escrivaninha. Tudo simples, imagens sacras, as quais deixavam Asta tonto, estavam estampadas por todas as partes. Mesmo tendo resistência ao poder que aquele ambiente impunha sobre sua presença, Asta ainda sentia aquela força, que o fazia se sentir enjoado e tonto, como se estivesse doente, como se algo estivesse prestes a ser expulso de seu corpo. Talvez seu lado humano que o permitia estar lá dentro, talvez. Estou em dúvida, sobre histórias a quais ouvir da língua do povo, sobre os demônios e os pactos. Asta sempre falou sem muitos rodeios, chamando a atenção da cruzada, que ergue os olhos em um movimento rápido. Asta se sentava na cadeira, enquanto a arrastava para que ficassem, frente a frente. O meio-demônio a olhou enquanto o rosto marcado pela surpresa do assunto abordado, tomava conta de seu rosto por inteiro. Asta, isso não é algo a qual se fala, esses seres são cruéis, e tentaram a todos para que. É sobre o incidente de 7 anos atrás, os Black Dogs, a morte dos pais e garota. E acima de tudo quero que me conte, sobre o que lhe falaram sobre o pacto. Asta novamente tocou direto no assunto. Alice parecia querer entender qual assunto aquela conversa tomaria, mas Asta parecia estar a conduzindo por caminhos perigosos. Asta, porque está querendo saber sobre um assunto morto. A garota não tem nada a ver com os pactos dos pais. Além do mais, os demônios foram mortos. Mas não foi o que um dos padres me falou. Ele me disse, pactos seguem a todos com o mesmo sangue. Acho que há alguém por trás disso tudo. Os olhos da garota estavam esbugalhados, quase como se um balde de água fosse jogado em seu corpo quente. Ela jogou um olhar perigoso ao garoto, quase como se esperasse por uma pergunta, mas a mesma suspirou, fundo, tomando a voz. Asta, não fale o que não pode provar, ele pode apenas ter se equivocado. 4, ou talvez, esconda algo, me ajude, talvez tenha algo sobre a garota na biblioteca da prefeitura. O garoto falou, sentindo ainda mais tonto que antes. Usar seus poderes demoníacos lá, era arriscado, complicado e difícil. Ainda mais os usando contra aquela garota, o charme ou uma versão mais fraca do mesmo. Sentia aquelas paredes o querendo esmagar. A sensação de perigo cada vez maior, pressionando suas costas. Alice o olhou, sabia que ele era uma boa pessoa, com seus conflitos e medos, mas uma boa pessoa. Ela suspirou, se levantando, enquanto ajeitava seu vestido de forma rápida. Demora um dia todo, e melhor pagar nossa estadia no centro. Ela resmungou, para um mesmo, se dando por vencida. O garoto riu, se levantando. Não precisava de outra palavra, para saber que deveria sair. Asta se sentou no chão esperando, enquanto tentava se recuperar da pressão a qual a igreja tinha imposto sobre o mesmo. Alguém está mentindo, e não a Alice. O conceito de pacto dela é o mais próximo a qual Samael me falou. Asta levava sua mão a seu olho, sentindo uma dor latente contra o mesmo, embora suas dores fossem pequenas comparadas aos possíveis perigos a qual todos na cidade de Blackwolks corriam. É mesmo assim, o poder divino aqui é mais forte do que em Age, quase sedutor. Asta reclamava enquanto tentava ao máximo acalmar seu grimório, que irradia sobre a capa de couro. Tudo nele berrava para que a quinta folha fosse libertada. Seus pensamentos e delírios só foram cortados por Alice abrindo a porta. Ela tinha as mesmas roupas do dia em que se encontram, mas desta vez um casaco grosso de lã em suas costas. Asta, vamos. Sim, mas antes avisaremos a todos. Se houver um traidor, ele irá se mover hoje, e ainda hoje o pegamos. Asta falou baixo. Ele junto à cruzada caminharam até onde os devotos estavam e falaram que iriam à cidade resolver assuntos do jovem Asta. Como a neve estava alta, avisaram que passariam a noite pelo centro mesmo. Após isso saíram.
Pela peste, andar sem toda aquela pressão e aliviante. Asta agradeceu, enquanto caminhava de maneira mais rápida, passando a passos rápidos pelos mendigos, acumulavam em frente à igreja. E pedintes, que se vêm, rápido, ele falou, pegando a garota pela mão, correndo por entre os mendigos, entrando em becos e vielas, tomando um caminho que aparentava ser o mais rápido até o centro, mas repentinamente parou. Asta, esse não é o caminho certo. Sim, eu sei. Mas também será o mais rápido, não há ninguém aqui, certo? Ele perguntou para ela, enquanto lhe dava uma resposta. A garota apenas assentiu. Ela confiava no garoto em sua frente, sabia que o mesmo não lhe faria mal, mas não entendia o porquê dele estar ali. Alice nunca se perguntou como chegamos aqui tão rápido. Asta falou antes de assobiar alto. E dos céus uma sombra negra cair sobre os mesmos. A grande águia negra, com detalhes em branco em seu pescoço e cabeça. A cruzada olhou para aquele ser, tão grande e tão poderoso, que chegou a assustá-la. Era belo e forte. Bem, foi ela quem nos carregou até aqui. O garoto falou enquanto passava suas mãos sobre a penugem orizada pelo frio. A grande águia fazia sons em tons calmos, quase como se estivesse ansiosa para voar com o garoto novamente. Suas asas de uma envergadura gigantesca com leves bateres fazia com que o vento soprasse a neve para longe. Um familiar, é raro ver pessoas que conseguiram você deve ser bem importante. Tem certeza que não tem sangue de alguma casa das antiga realeza, mas veias. A jovem brincou vendo ainda mais de perto a ave, quis se abaixar para que ambos subissem em suas costas. Tenho. Mentiu o garoto antes de fazer a ave subir aos céus com. Lá de cima toda a cidade coberta pela neve parecia um desenho. Desde as pequenas casas às grandes casas, assim como as grandes torres da catedral, em suas costas. Ou a grande torre do Grimório que tinha toda a sua parede de pedra decorada com entalhes de trevo sempre de 3 e 4 folhas. A biblioteca de prefeitura era uma construção grande, uma torre gigantesca totalmente na cor de um cinza, que estava ligada à grande mansão do prefeito. Pela velocidade a qual a ave voava, logo cruzaram o rio que estava totalmente congelado, e em breve chegariam lá. Talvez mais 10 minutos de voo. Hasta porque dúvida deles. E um palpite. Histórias muito controversas sobre um assunto que veio a público. Asta comentou vendo se aproximarem ainda mais da biblioteca, talvez sem a cruzada demorasse 1 ou 2 semanas antes de deixarem investigar a fundo os pergaminhos, livros ou registros mais precisos, não aqueles registros de boca a boca de algum bêbado. Ou as histórias alteradas de boca em boca contada em bares ou pelos corredores da catedral. Mesmo assim, este assunto morreu com os pais da criança. Alice falou, sentindo que talvez o garoto estivesse em uma busca autoimposta, onde o último resultado seria com o primeiro. Ela não sabia, apenas sentia que no fundo, em algum lugar tão inalcançável dentro de Asta, tinha um desejo de morte, a vontade de achar um fim à sua vida. Porque alguém como você busca isso, Asta? A garota se perguntou. O vento soprava contra os mesmos, o ar frio parecia desrespeitar as grossas vestes, passando em pequenas frestas do tecido até chegar na pele. Alice espirrou levemente, sentindo o frio ainda maior quando a águia subiu aos céus, e desceu em um rasante em um lugar vazio para o horário, a pouco mais de uns 500 metros da prefeitura. Ambos desceram, ainda em silêncio. A cruzada esperava uma resposta do garoto, que parecia não querer vir, tanto por sua postura quanto pelo silêncio que recaiu sobre os mesmos. Mesmo assim, é algo que sei que devo estar fazendo, e o que acho certo, e não terá entre os deuses e demônios quem me fará mudar de ideia. Asta falou sério, enquanto caminhava até a prefeitura. Alice se pôs a caminhar com o mesmo. Em poucos minutos de caminhada notaram que aquela parte quase não tinha mendigos ou doentes nas ruas. A neve era bem retirada das calçadas e cavaleiros junto a alguns cavaleiros mágicos patrulhavam o lugar. Asta notou que um dos cavaleiros olhou para os mesmos. Um homem jovem por volta de seus 20 e poucos anos. Cabelos castanhos, em suas costas se tinha um manto negro que caía quase até seus joelhos. No tecido do manto um touro negro com detalhes em branco e dourado foi feito.
O cavaleiro caminhou até ambos, com um olhar calmo. Olá, linda senhora, gostaria de tomar um chá comigo essa tarde? Lhe garanto a melhor tarde se sua vida, minha linda luz de sol. Nesta estação fria, Asta o chutou com tudo, de forma com que sua bota grossa de couro ranger contra o rosto daquele homem, que foi lançado para trás, acertando um outro homem, este com cabelos negros usando o mesmo manto. Ele parecia fumar algo e falava com o prefeito. Asta não tinha por que bater nesse idiota, Alice comentou um pouco mais séria, seu rosto estava emburrado. Eu sei cuidar de mim mesma, e de idiotas como ele. A jovem estava irritada pelo fato do garoto a tê-la defendidos, mesmo sendo uma mulher diferente das outras. Ela tinha um chamado muito além das demais, ela servia com a espada dos deuses na terra. Seria errado você sujar as mãos como esse tipo de gente. O seu desgraçado, que ideia é essa, de cair sobre mim? Asta e Alice olharam para o outro homem com o mesmo manto. Eram cavaleiros mágicos do reino de Clover. Deveriam estar patrulhando as grandes cidades para saber se tinha algum perigo prestes a ser lançado à capital. Asta, cuidado, eles são os touros negros, os piores entre os cavaleiros mágicos do reino. Formando somente pela escória. Alice falou, mas quando ela falou aquilo, Asta sorriu. Eles eram sem dúvidas, ao seu ver, um esquadrão interessante. Mesmo assim, ambos apenas continuaram a caminhar em direção aos dois membros dos touros negros, que estavam bem em frente à prefeitura. Capitão Yami, foi ele quem me chutou em cima de você. O jovem estava trêmulo de medo, mas Yami, um homem forte e alto de cabelos negros, mal deu atenção nas palavras de seu subordinado. Ele apenas continuou apertando sua mão contra a cabeça do mesmo, fazendo seus ossos estalarem. Não importo, a culpa é sua por não saber cair. Agora me leve de volta rápido, eu quero cagar. O homem nada fez, apenas abriu um portal, de cor cinza bem em sua frente, e junto com o homem de nome Yami, sumiram. Asta achou aquilo interessante, um portal. Ele sabia que entre os demônios tinha uma arte parecida, mas a qual poucos tinham realmente o talento para dominarem. Para seu azar, ele não tinha o talento para dominá-la. Bom dia, bom homem, me chamo Alice, este é meu amigo benfeitor Asta. Gostaríamos de pesquisar na biblioteca da cidade de Black Oaks. Alice se apresentou assim que o prefeito, um homem baixinho de olhos esburalhados de âmbar, os notou. O prefeito tem os cabelos castanhos escuros, amarrados em um rabo de cavalo, e roupas grossas de pele de animais. O homem baixinho se virou os encarando, por alguns segundos. Não, vocês dois pobretões não têm nenhum tostão no fundo do bolso. Como iriam pagar pela taxa de uso? O homem falou sem dúvidas, já movido pelo fato das roupas de Asta estarem um pouco gastas da viagem, além de não serem tão extravagante quanto a de alguns nobres. Outro fato que também o fez agir assim talvez fosse a falta de servos com ambos. É também por Alice usar uma roupa de frio simples que foi lhe dada pelas irmãs da catedral. Asta pensou em falar algo, mas achou melhor deixar tudo nas mãos de Alice. Além do mais, aposto que nem a um menos sabem ler. Vão encher o saco de outros sua plebe imunda. Senhor, não é um pedido e uma ordem da Cruzada da Mando da Safra Igreja. Meu nome é Alice, Cruzada da Santa Igreja. Eu sou a lei e a espada dos deuses na terra. Alice falou em um tom autoritário, enquanto jogava sua veste de frio a Asta, revelando sua armadura, em tons de dourado e prata. A espada dourada com joias cravadas e os símbolos divinos. A postura que supera as dos nobres, o ar e a aura divina imposta por sua mana, além do grimório de 4 filhos que já flutuava à sua frente. Senhor, ir contra meus pedidos e ordens e ir contra a própria igreja, e como eu falei antes, eu e meu benfeitor Asta iremos usar a biblioteca, e lhe garanto ele deve ler melhor que você. Por alguns segundos o homem fraquejou, suas pernas prometa, o suor se formava em sua pele, que estava pálida como o leite. Asta sorriu de forma vencedora, antes de caminhar de forma calma até a entrada da biblioteca enquanto Alice novamente vestia a grande veste de frio, que caía até suas cancelas. Mas Asta, antes de entrar, foi atacado por uma magia de ar, a qual o mesmo bloqueou rapidamente com a gigantesca espada de seu grimório. Saltando rapidamente para trás, em uma postura defensiva. Ei, anão de jardim, você é doido?
De atacar uma cruzada e o seu amigo? Asta perguntou, mas a cara de medo do homem tinha desaparecido, inocente enquanto ele sorria mostrando os dentes. Mentiroso, ela não mostrou o colocar dos, senhor, esse colar. Alice perguntou em um tom nada doce. Era um colar de ouro branco com a cruz da grande deusa em seu centro, banhado com tanto poder sagrado que fez Asta dar 2 passos para trás. O homem novamente ficou lá, em um estado de choque e medo. Meu bom homem, realmente atacou uma cruzada, saiba, não serás mais o prefeito assim que a neve derreter, e não diga mais nada. Pois se dizer, será pior seu castigo. Asta olhou para a garota, que sempre viu com gentil, mostrar um lado a qual nunca viu na mesma. Sem dúvidas, quando queria ela era assustadora. A garota deu passo rápidos, caminhou até a torre sem dar um único olhar ao prefeito. Asta apenas a seguiu, vendo o homem caído de joelhos no chão. É bem grande. Aqui dentro, Alice comentou, tinha estantes e mais estantes de livros que subiam torre acima, livros e mais livros. O cheiro de poeira e páginas velhas invadia os narizes de ambos. Não se tinha um guia, já que o prefeito ainda estava em choque pelo seu incerto futuro. Bem, Arturina nasceu há 8 anos atrás. O incidente foi há 7. Mas o que nos importa são os pais dela. Asta falou calmo enquanto buscava entre as prateleiras o livro de registro das crianças nascidas naquela cidade. Alice também o ajudava. Era algo chato e difícil. Pois às vezes o livro eram páginas e páginas apenas falando do dia em que o duque daquelas terras teve uma dor de barriga. Bem, assim nossas buscas caíam em uma grande quantidade. Mesmo assim ainda vai demorar. A cruzada falou enquanto pegava uns 5 livros, os colocando sobre uma mesa e os folheando. Um leve silêncio tomou conta de ambos antes do próprio Asta o quebrar. Por que não falou o seu sobrenome? Asta perguntou enquanto pegava alguns livros em prateleiras mais altas, alguns com capas velhas e maltratadas, outros com capas ainda bem conservadas. Alice o olhou, enquanto baixa o livro que estava lendo, o colocando no chão. Virando seu olhar para Asta. Nós somos muito parecidos, assim como você, eu também fui criada em um orfanato, mas por sorte quando pequena meu poder despertou, e o grande arcebispo do grande castelo catedral me levou até eles, me deram um propósito. Asta olhou, talvez se seu poder não tivesse aflorado quando mais jovem, hoje ela seria a Alice de algum lugar. Casa ou noiva ou até mesmo grávida de seu primeiro ou segundo filho. Talvez algum nobre rico tivesse caído nos encantos de sua beleza, talvez algum homem justo, ou talvez não. Também foi a irmã mais velha? Ou era a garota mais jovem do orfanato? Asta perguntou de forma calma enquanto puxava alguns livros de páginas já amareladas, folheando rapidamente as datas. Seus olhos procuravam o nascimento da jovem Arturina, um dia há 8 anos atrás, mas eram tantos dados, tantas mortes, tantas crianças nascidas em um único ano, que tornavam difícil essa tarefa. A segunda mais nova, com 29 irmãos e irmãs. O mais velho saiu assim que recebeu seu grimório, partindo para a capital. Ela falou entre os risos, se lembrando de seus irmãos e irmãs, há qual anos não via. Seu último contato com eles foi há 9 meses atrás, embora só alguns poucos ainda morassem no orfanato na qual foi criada. Vi alguns deles recentemente. Sabe, estou em uma missão, se vistoria as igrejas nas cidades e vilas. Por isso, quando pode, fui o mais rápido para os ver. Ela escondeu um pouco das lágrimas, mas se manteve em um tom animado. Bem, eu acho que sou o mais velho, é meio difícil dizer, já que meu irmão e eu fomos abandonados por nossos pais no mesmo dia. Não tínhamos o mesmo sangue, mas todos são irmão e irmãs. Alice o completou quase que de forma inconsciente, fazendo Asta rir um pouco. Sim, além disso tenho a Reca. Reca tanto faz, mas um e do inglês e o outro do original. O Nash, o Padre Orsi, e um que talvez possa ser mais velho que eu alguns dias. E Lily, a irmã de nossa igreja. Asta por sorte conseguiu esconder a amargura em sua língua ao falar da irmã. Por horas ele e a jovem cruzada ficaram lá falando de seus passados, embora Alice ainda se mantém-se atenta à procura de qualquer informação, embora trabalhoso era algo que ela queria ajudar o jovem Asta. Seu olhar atento se virou para o prefeito, que entrava em silêncio na sala que estavam. Ele nada falou, apenas caminhou em silêncio até ambos, deixando uma caneca de leite quente.
Precisam de alguma ajuda, bom senhor, boa senhora? Ele perguntou enquanto Alice negou com a cabeça. Já Asta assinou com as mãos para que o mesmo viesse até o mesmo. Bom moço, sabe onde está o registro de todos os nascidos há 8 anos atrás? O homem o olhou ainda temeroso. Talvez Alice o tenha assustado além da conta. Perde o título de prefeito da cidade seria um duro golpe na vida àquele tolo homem, mas não seria algo no qual Asta opinaria. 5º andar, 6ª a 8ª plateia, estante número 698 a 760. Há também o grande livro, onde os nascidos de todas as datas estão em ordem alfabética, e um grande livro feito de couro e madeira tratados, está no 4º andar. Algo a mais, senhor? Asta o olhava. Há horas atrás foi tratado como um merda pelo sujeito há alguns segundos atrás. E agora era tratado como um lorde, ele um mero órfão de Age a vila mais distante de Clover, sendo tratado daquela forma. É sobre árvore genealógica. No 4º andar ao lado do livro dos nascidos, cada criança tem em seu nome o número da página dedicada à sua família. Nem Asta ou Alice o agradeceram. Ambos subiram as escadas até onde o homem lhes instruiu. E rapidamente passaram a procurar pela página onde achariam a jovem. Ambos pulavam as páginas procurando por datas próximas às de janeiro há 8 anos atrás. Por alguma razão o primeiro nascimento registrados naquele tempo foi o de um nobre em 29 de fevereiro a Augustus de alguma coisa, já que seu sobrenome estava borrado. Março, abril, maio, agosto, foi apenas no mês de outubro no dia 22 que acharam no nome da garota Arturina PH, novamente o sobrenome dela estava borrado. Asta página 2896 das árvores genealógicas. Alice falou de forma rápida, antes do meio-demônio partir para o livro, puxando a página com ferocidade. A árvore genealógica da garota era bem grande e composta com 9 gerações. Ambos os jovens procuravam no passado alguma resposta para as dúvidas a qual o padre lançou sobre Asta. O mais incrível de tudo era a mãe da garota não ser humana, mas de uma raça rara a qual todos já acreditavam estar extinta há anos. Talvez a jovem fosse a última a ter aquele sangue em suas veias. Pogreber, esse nome de um antigo clã de exorcistas, não pode ser a garota e descendente direta do grande Pobi Pogreber. O exorcista de sangue, mas toda a sua linhagem foi morta. Alice está pálida, seu coração bateu rápido. Asta, estava certo, alguém na igreja estava por trás do incidente. Pogreber. Quem foi esse? Asta perguntou. Esse também era um nome a qual ele nunca imaginou sequer existir. Era quase como um nome inventado por uma criança enquanto brincava de magos nos quintais de suas casas durante as longas tardes de verão. Ele se virou à garota que parecia estar ainda mais preocupada que antes. Sangue, por que não? Notei logo de cara. Acompanha o sangue enquanto meu sangue viver, meu selo. Todos os demônios por mim presos por todo esse tempo irão adormecer. Eles não querem a garota porque seus pais fizeram o pacto. Alice falou assustada. Ela não sabia quantas horas passou dentro da torre com Asta, mas sabia que eles não estavam onde deveriam estar junto à garota. O alvo deles é a garota. Faz sentido criar uma falsa lenda sobre seus pais, os matando e então usando o sangue de suas veias para, quando se deram conta do perigo que a catedral corria, ambos saíram em disparada da torre, descendo em um só salto de onde estavam até o 1º andar. Rapidamente, quando se dirigiam à porta, sons de latidos e uivos, gritos e gemidos se foram ouvidos. A grande porta de madeira de carvalho que os separavam da saída da torre foi destruída por uma fera negra de 3 metros de comprimento, 2 metros de altura. Em sua boca estava o prefeito, ou pelo menos metade seu corpo. Era um cão negro, o pelo escuro como uma noite morta e sem estrelas, manchado por sangue, os olhos furiosos e que lançavam um olhar feroz a ambos. O animal rosnava, enquanto em passos lentos se dirigiam aos 2 jovens. Asta o encarou, deixando a antimagia fluir por seu corpo. Não tinha igreja para o parar. Embora ainda tivesse que ter cuidado para não fazer o colar de cruzada ressonar a seu poder. Alice já erguia sua espada esperando qualquer movimento da fera, assim com Asta que segurava a espada feita dos ossos de Samael.
Ambos de maneira lenta, deram passos para lados opostos. A fera olhava para ambos enquanto sua cabeça se movia lentamente, o cão ainda mastigava o corpo do prefeito, e as grossas gotas de sangue escorriam por sua boca, manchando o chão. Cuidado, as garras são maiores que uma faca de caçador. Asta falou calmo, ele não iria utilizar das artes demoníacas no combate, mas Alice não teria as mesmas restrições que o mesmo. A garota que emanava uma mana quente e poderosa sorriu antes de sua espada ser encoberta de luz, e uma chama branca se forma. Magia de fogo. Chama brancas da luz, ela sussurrou enquanto aquele tipo de magia rara se formava em sua espada. Ela era uma maga que tinha os atributos luz e fogo como seus elementos mágicos. Não há nada mais rápido que magias de luz, nem nada mais forte que as de fogo. Eu estarei bem, Asta, ela comentou enquanto a aura quente que a envolvia se expandia, ficando tão quente que seria quase impossível falar que fora daquelas paredes o mar de neve caía sobre a cidade. A fera pulou logo na garota latindo em um tom rouco, mas Alice saltou para trás enquanto com sua espada cortou o cicinho das mesmas lhe arrancando o nariz. Sangue junto a fluidos corporais foram lançados para o ar. A besta soltou um berro de dor, enquanto com suas garras atacava para todos os lados. Asta em um rápido movimento cravou sua espada nas costelas do animal, que com um movimento bruto girou sua cabeça até onde o jovem estava. Sua bocarra se abriu revelando todos os dentes tortos e pontiagudos, afiados como navalhas em uma mordida rápida e poderosa se foi possível escutar o bater de seus dentes uns contra os outros. Asta por sua vez, utilizou esse momento para se mover para baixo da cabeça da fera, e em um movimento rápido cravou a espada em sua mandíbula, rasgando o focinho longo e com sua grande espada. A fera soltou um som agudo de dor enquanto rolava pelo chão, tentando desesperadamente retirar aquela arma de sua bocarra. Alice, a quem não perdeu muito tempo, lançou um golpe com sua magia, uma labareda de fogo branco que como um chicote, se envolveu no corpo da besta negra. O cheiro de pelo e carne sendo queimando tomava conta do lugar. A cruzada aumentava ainda mais a Ana em magia usado no feitiço. O pelo da criatura queimava, o chicote de chamas e luz se apertava ainda mais contra seu corpo. Urros de dor que iam até o fundo de seus ouvidos eram soltos, cada vez mais altos. Asta saltou sobre a fera, acumulando um pouco da antimagia em sua espada que parecia envolta em chamas negras, agravando nas costas da fera, que ladrou e berrou tentando se livrar dos ataques, mas em vão. Asta a golpeava furiosamente, fazendo seu sangue negro e fétido manchar suas roupas, enquanto a magia de jovem cruzada queimava e apertava ainda mais o animal, que com suas últimas forças soltou um som anormal. Era como se inúmeros animais, pessoas e criaturas diferentes gritassem com o mesmo. Um som tão alto que fazia os vidros se quebram, perfurando os tímpanos dos ouvidos. Era um som assombroso, que trazia uma sensação de medo, morte, tristezas junto a toda uma gama de emoções mortas e infelizes. O ser berrou mesmo após sua morte, até mesmo sangue saiu de sua garganta de tão alto o som. Ele caiu morto, enquanto seu corpo caía para as chamas. A gordura, de gosto horrível e o cheiro de queimado tomavam conta da boca de narinas dos jovens. Asta, seja quem for, não nos quer vivos. Bem, ele deve achar que isso nos matou, deveria ser o maior entre os por ele invocado, então o restante está na igreja. Ambos berraram juntos antes de saírem as presas para fora, onde acharam a águia, com 5 ou 6 cães mortos em suas patas. Ele batia suas asas afastando os outros que tentavam avançar contra os jovens, que pularam nas costas da ave sem pensar 2 vezes. Alguns dos cães tentaram pular sobre as costas do pássaro, mas ela rapidamente os matava, lhes dando fortes bicadas, que os arrancava membros. Ou eram repelidos pelas espadas dos 2 jovens em suas costas. Assim que lhe fora dada uma brecha, a ave erguer voo, em uma velocidade ainda maior do que a de mais cedo. Asta e Alice tinham perdido seus casacos, mas não sentiam frio, pois a magia quente da garota os esquentava. Ache-lhe mais rápido, garota, mais rápido. Asta falou, pois no horizonte tons de vermelho e laranja tomavam conta de toda a noite, manchando as nuvens e as estrelas com fumaça e tons quentes.
Quando se aproximaram, viram tudo em volta da igreja estava em chamas, e os gritos e berro ecoavam até eles junto aos latidos e uivos dos cães negros. Um ataque para conquistar o sangue de Arthurina tinha se iniciado. Para invocar tantos Black Dogs, não me assunto que esse desgraçado seja um mago poderoso. Ashley, cuida dos feridos. Alice, vamos salvar as crianças da igreja. Asta berrou saltando da águia ainda a 20 metros do solo. Ele caiu em pé, e logo foi atacado por diversos cães negros aos quais retalhou em um único mover de sua espada. Alice saltou atrás do mesmo. Ambos juntos entraram pela porta já destruída, matando todos os cães que os atacavam. Eles podiam ouvir os gritos das irmãs e dos padres, que estavam sendo retalhados. Muitos corpos trucidados eram encontrados pelo caminho, seja ele de crianças ou de adultos. Aquilo fazia o sangue de Alice queimar, pois aqueles seres eram tudo a qual ele tinha ajudado varrer da face da terra. Ela, tomada por raiva, abria o caminho cortando e queimando a todos os cães negros em sua frente. Sua espada girava e dançava enquanto os cortes rápidos matavam as feras. Os berros de dor de suas vítimas ecoavam por entre as paredes. Asta vinha logo atrás, cuidado dos cães que entravam atrás dos mesmos. Estranho, a pressão da igreja está menor. Quebraram o poder divino aqui. Talvez eu possa usar arte. Asta notou seus movimentos mais rápidos e firmes, tanto que o mesmo passou a abusar um pouco mais de seus poderes. O meio-demônio viu que cerca de 20 cães negros e retorcidos, com bocas enormes, se empurrava em uma investida furiosa. Os que não aguentaram o ritmo eram esmagados por seus iguais. Havia também uma sombra assustadora atrás dos mesmos, algo grande cujos olhos ameaçadores penetraram a todos. Arte demoníaca. Retalhados de deuses três cortes, a voz do garoto saiu com um leve sussurro gélido, seu grimório brilhou em um tom negro, antes do mesmo com as mãos manipular chamas, que cortaram o ar, destroçado os cães, que com medo pararam ao investida. Muitos foram pegos queimados vivos, em uma morte agonizante. Os que sobreviveram pararam o ataque, sabiam e reconheceram o poder no garoto. Asta, para disfarçar os cães que ficaram para trás, destruir com o terceiro golpe o teto, criando uma parede em escombros entre eles e a saída. Alice, os atrasei. Rápido, temos que achar os sobreviventes e a garota. Asta falou, enquanto acompanhava a trilha de corpos deixada pela garota. No final ele notou em seus olhos o desprezo a qual ele tinha para com aquelas pobres criaturas, invocadas à força de seu mundo escravizada, e usadas como armas pelo invocador. A garota voltou seu olhar para o mesmo, sério e abalado. Seus passos pararam quando em sua frente ela viu o corpo do bispo da Galo caído e retalhado em sua frente. As entranhas saíam por sua barriga, enquanto o cheiro podre o circundava. Alice não soube o que falar àquela visão do homem que a acolheu quando ferida e seu benfeitor Asta. Suas mãos apertaram com força sua espada o suficiente para o sangue escorrer pela empunhadura. Asta. Alice, graças aos deuses vocês voltaram. Tem que proteger a garota e as crianças. Fomos traídos por bispo. Eu vou lhe curar, guarde suas forças. Alice se jogou sobre o mesmo enquanto sua mana brilhava. A magia explodiu violentamente por seu corpo. Magia se cura. Fogo de luz curativa. A garota falou entre lágrimas enquanto tentava ao máximo curar o homem à sua frente, mas era em vão. As feridas foram profundas, e metade do intestino do mesmo estava rasgado e do lado de fora de seu corpo. Asta se aproximou deles, se ajoelhado ao lado da garota, ficando frente a frente do bispo que morria. Quem os traiu? Asta, ele tem que poupar força a esse. Amor. O homem falou entre o sangue que vomitava por sua boca, tão fraco, tão sem energia que não pode terminar seja lá o que fosse falar, caindo de lado, com o corpo mole. Alice gritou, aumentando ainda mais seus poderes mágicos. Brilhava com mais força, mais intensidade. Seu grimório, já chega, ele está morto, e quem fez isso está vivo. Poupe sua magia para proteger os que ainda vivem. Asta puxou seu corpo com uma das mãos e erguendo na altura de seu rosto, as lágrimas e o desespero no rosto de Alice entravam em contraste com a raiva e o ódio nos olhos de Asta.
Ela enquanto fungou fundo, sentindo-se ainda tonta. Sim, a jovem balbuciou francamente, enquanto limpava as lágrimas de seu rosto, com as mais sujas de sangue, manchando a pele clara de vermelho. Vamos, acho que sei onde eles estão, no grande salão. Asta falou bem baixo, não tinha mais cães por perto. Todos se aguentaram com a antimagia usada pelo garoto. Alice ainda olhava seus pensamentos. Eram confusos, ela nunca antes vivenciou algo como aquilo. Respira, com calma e me siga sem barulho para não atrair os cães. A garota assentiu, enquanto seguiam mesmo pelo mar de corpos e sangue a qual o santuário dos deuses se tornou. Em passos lentos, seguiram pelo corredor até uma entrada lateral que dava a uma grande porta de madeira e prata que ainda estava fechada. Arraiões de garras estavam por toda a porta. Em sua frente estava o corpo do padre a qual Asta nunca se lembrava o nome. Morto e retalhado, o jovem meio-sangue usou novamente seus poderes para ter certeza de que era o real corpo daquele homem. Sinalizou para Alice vigiar suas costas e caminhou até o homem. De forma leve levou seus dedos até seu corpo caído, injetando um pouco de antimagia no mesmo, e nada sem dúvidas agora ele não sabia quem realmente era o traidor. Um pouco frustrado, ele chamou Alice com outro sinal. A garota rapidamente se pôs a estar a seu lado. Ela tem que abrir, se for eu a chance de algo sacro se jogado em minha cara, e toda essa cidade me culpar por essa merda. Asta pensou com si mesmo, assim que a garota ficou ao seu lado. Asta, ele está morto, mas por que alguém faria isso? A garota perguntou. Raiva, medo, se misturavam em sua voz, medo dos demônios, medo de perder tudo para aquele mal que estava profanando o santuário a qual ela tinha jurado proteger. Não sei, mas por ora vamos ver se há alguém do outro lado. Abre ou dou cobertura. Asta deu 3 passos para trás, você puxando a espada dos ossos de Samael, ficando em um lugar que poderia facilmente investir para qualquer lado, caso necessário. Alice então bateu na porta. Alguém está aí, por favor, responda. A porta então ranger, e foi se abrindo lentamente. De forma rápida 2 grandes quantidades de água foram jogadas contra a garota, que ficou totalmente ensopada. O líquido gélido a fez cair para trás assustada, mas sem nenhum sinal de queimação ou irritação. Logo a porta foi totalmente aberta, revelando 2 freiras sem machucados, que já estavam com seus grimório a postos, e um padre que andava manco, já que uma de suas pernas foi retalhada por um dos Black Dogs. Atrás deles estavam mais alguns adultos e todas as crianças da catedral. Graças aos bons deuses são vocês. Vocês. Todas as crianças da catedral. Graças aos bons deuses são vocês.